Dr. Levi Jales. Oferecimento Endopure Academy. Estude sem limites. Pois bem, já desejo boa tarde para o Dr. Levi, que está aqui com a gente toda quarta-feira. Obrigado mais uma vez, viu? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os telespectadores. Hoje, o nosso tema é sobre o uso de canabinoides no tratamento dos sintomas que afetam a saúde mental. E para isso, convidamos uma especialista no assunto, a doutora Juliana Bocado, que vai nos falar direto de Portugal sobre esse tema tão importante na medicina. Vamos atravessar o Atlântico agora, falar com a doutora Juliana. Antes de qualquer coisa, me permita apresentá-la, médica com sólida formação acadêmica e ampla experiência profissional. Ela é referência, pessoal, nessa questão de canabinologia, a área que possui a pós-graduação e uma profunda dedicação à pesquisa e à prática clínica. Cofundadora e diretora geral da Endopure Academy, especialista também, é membro internacional, tá? Membro da American Academy também, é membro da Sociedade Portuguesa, ou seja, nós temos uma pessoa qualificada que pode nos ajudar muito aqui. Doutora, essa questão que a gente tem hoje e que muito se deposita a confiança do CBD já é uma realidade, é uma revolução que está acontecendo e que a tendência é melhorar ainda mais, não é isso, doutora? Boa tarde, viu? Bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Miguel, pelo convite, obrigada, doutor Levi. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, é uma realidade que tem crescido cada vez mais, né? Que bom, né? Porque os pacientes precisam dessa ajuda, né? E são tratamentos que são mais difíceis realmente de lidar, né? Às vezes são tratamentos refratários e a gente consegue que o canabinoide ou o canabidiol em si seja eficaz na terapêutica daquele paciente, dependendo de cada caso, né? O leque de casos hoje que consegue afetar é muito grande, mas nós temos uma sociedade hoje que, infelizmente, doutora, tem uma ansiedade como algo muito constante. Nesses casos de ansiedade, qual é o resultado? Nos casos de ansiedade, de depressão, qualquer outra situação de transtorno de saúde mental, né, já que a gente está focado mais nisso hoje, é sempre um tratamento coadjuvante, né? Então, ele tem uma ação bem específica na questão serotoninérgica, que é o hormônio responsável, né, pelo tratamento, né, liberação de serotonina no tratamento da depressão, ansiedade, né, todas essas condições. E o CBD ele tem uma ação específica relacionada ao receptor 5-HT1A, que é um receptor que está relacionado a essa questão da serotonina. Então, a gente consegue, um paciente, por exemplo, que esteja em tratamento com mais de um antidepressivo, uma dose muito alta, a gente consegue fazer o desmame dessa medicação, não por completo, muitas vezes, mas a gente consegue pelo menos reduzir a dose, né, da medicação desse paciente e trazer um pouco mais de qualidade de vida, porque são medicamentos que trazem efeitos colaterais. Então, a associação com os canabinoides ajuda nesse sentido, né? Tem alguns pacientes que a gente conseguiu fazer o desmame total, né, ficar sem a medicação, só com canabinoide, mas é um processo muito delicado, né, muito refinado. A gente precisa fazer um desmame muito cuidadoso para esse paciente não ter rebote, não ter nenhum outro sintoma que seja maléfico, né? Que seja o oposto do que a gente quer, que a gente chama de rebote. E, coincidentemente, é a pergunta que chega da Ana Cláudia Barbalho aqui, doutora, e a senhora citou isso e é bom a gente poder fortalecer. Ela pergunta, o canabinoide pode substituir antidepressivos que ela toma? Desculpe, o canabinoide... se pode substituir antidepressivos? Então, essa substituição, ela não é feita de imediato, né? É sempre uma substituição feita de forma progressiva. Então, por exemplo, o paciente resolveu fazer o uso de canabinoides, quero me tratar somente com canabinoides, e eu faço já uso de outras medicações. Então, isso não pode acontecer, ser uma troca imediata, né, uma substituição imediata. Sempre vai ser um tratamento coadjuvante, né? E aí,
com o tempo esse paciente não vai precisar tanto daquele antidepressivo tradicional ou aquele outro medicamento que ele já faz uso e vai reduzindo a dose dele até chegar num ponto que talvez a gente consiga tirar realmente, né, por completo. Juliana, na prática clínica, a gente atende muitos pacientes portadores de dores crônicas, com excesso de ansiedade, com angústia, com depressão, né? A gente percebe esse ciclo vicioso da dor crônica e a depressão. E a gente entende também da importância da prescrição dos canabinoides, né? Então, eu gostaria de que você reforçasse essa informação até para todos os colegas que estão nos ouvindo agora, sobre a prescrição dos canabinoides no controle dos sintomas que afetam a saúde mental. Tão importante esse tema hoje em setembro, né? Sobre a saúde mental. O que você acha? Eu acho que, pensando nos nossos colegas, né, a grande maioria talvez ainda tenha um certo receio nessa prescrição, porque é algo novo, né, relativamente novo. Então, a gente precisa de mais estudos, né, para cada patologia. E isso causa um certo, né, a gente ainda não tem uma dose estabelecida para cada condição clínica, né? Então, o que eu posso dizer para os meus colegas é que os canabinoides eles são seguros, desde que você faça uso de medicamentos que tenha grau farmacêutico, isso é importante dizer. Então, aquele produto, né? Porque infelizmente a gente tem produtos sendo vendidos e comercializados sem ter esse grau farmacêutico, sendo produzido de forma artesanal ou de forma com parâmetros de alimentos, né? Que não é o ideal, né? Para o medicamento tem que ter grau farmacêutico. Então, tendo esses cuidados na prescrição, tendo esse cuidado de qual produto vai ser prescrito, né? Qual a dosagem, né? Sempre pensar em começar com uma dose mais baixa, uma dose mínima considerável, fazer o cálculo pelo peso, eu acho importante, né? Alguns colegas não fazem, já tem uma dose ali mais ou menos estipulada, mas eu acho que o ideal é ter esse controle mais fino ali dessa dose, né? Fazer o cálculo para o peso e sempre que o paciente retornar, ver o peso como é que está. Muitas vezes, né, isso acontece mais em crianças e idosos, né, tem essa redução e aumento de peso, então isso vai influenciar. E eu acho que hoje em dia a gente tem tanto resultado na prática clínica, né, que ajuda. Eu acho que o mais importante é a gente ver isso na prática clínica, mais do que um artigo científico, por exemplo, né, porque existem artigos com vários vieses, né? Então, se a gente não souber interpretar bem esse artigo, a gente pode estar sendo enganado, digamos assim, né? Então, a prática clínica nossa, né, dos nossos colegas, isso é a maior evidência que a gente pode ter e é melhor, né? Então, eu digo que acho que os colegas têm que estar mais abertos a isso, pensar que os canabinoides, eles não são nocivos, eles ajudam em diversos aspectos e perder o medo, digamos assim, né, de prescrever e tentar e começar com uma dose baixa para poder ter esse resultado. Ô, doutora Juliana, pegar uma parte da sua fala e reforçar aquilo que o doutor Levi falou aqui também, a questão do transtorno. O transtorno hoje, infelizmente, existe um leque de transtornos, de A a Z das pessoas são afetadas, independente da classe social, mas a senhora pontuou algo aí que é importante, independente da idade, de jovem, de crianças até idosos, todas as pessoas podem ter tratamento a partir do CBD, é isso? Podem. Todas as idades, existe na verdade, não existe um consenso sobre isso. O que existe é que a gente tem que ter essa cautela quando a gente pensa em idosos, né, por conta das diversas medicações que às vezes esse paciente já use, por conta de diferentes respostas terapêuticas que o idoso faz. O idoso é mais sensível, né, a resposta terapêutica, então a gente precisa ter essa cautela. E na criança, no bebê, inclusive, existem epilepsias refratárias em bebês, né, que a gente não consegue tratar com nada, e aí o CBD entra ali ajudando bastante, né.
Então, eu já vi na prática clínica ser utilizada em bebês de meses, né? Assim, então, a gente não tem esse tipo de restrição. O que a gente tem tem que ser feito esse acompanhamento médico, né? Bem cauteloso, tem que ser solicitado exames laboratoriais, principalmente em relação à função hepática, tem que ter todo um acompanhamento, né? Porque os canabinoides, eles podem interagir com outras medicações. Então, a grande cautela ali não é nem pela idade, mas é pela a questão clínica mesmo de cada paciente, é uma questão muito individualizada, né? E eu acho que seria mais por isso do que pela idade em si. E o cálculo da dose vai ser sempre pelo peso, né? Vai ter dose calculada, se for um bebezinho, vai pegar uma dose pequenininha, né? Porque o peso é menor, enfim. Isso Doutora vai sendo Juliana, acompanhado. eu gosto sempre de ser testemunha, e o testemunho eu acho que ele vale mais do que várias e várias entrevistas. Infelizmente, minha mãe está num quadro de demência, já avançado, e a situação dela era de muita agressividade. E nós tentamos, doutora Juliana, de diversas formas, vários tratamentos, até que o doutor Levi deu orientação para a gente a respeito disso, buscando assistência especializada. Eu posso garantir para a senhora, estou falando da minha mãe, ela mudou radicalmente o comportamento. É impressionante como hoje a gente tem uma outra pessoa a partir disso. Infelizmente ainda existem barreiras, mas são barreiras do desconhecimento, que não permitem que outras pessoas tenham acesso a um tipo de tratamento como esse e que colha o que nós da minha família estamos colhendo. Uma tranquilidade em cima de uma situação que era, na verdade, um caos. Então, eu acho que um testemunho, ele vale mais do que isso. A gente estava sentindo na pele e essa transformação. Eu acho que vocês que lidam com isso, né, doutora Juliana, estão muito acostumados com esse tipo de comportamento, de mudança, de evolução, né, de trazer, de certa forma, dentro de um transtorno, um certo conforto. Não é isso, doutora? Sim, eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu tenho uns pacientes que teve essa transformação e em diversas condições clínicas, o paciente dentro do espectro autista já adulto, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sei que a gente não está falando sobre isso hoje, mas é um exemplo que me emociona. Esse paciente era uma paciente de quase 30 anos, né? Dentro do espectro, com muita ecolalia, não tinha interação com a família, não sentava à mesa para fazer refeição. E essa paciente, ela mudou muito, assim. Então, a família estava emocionada porque ela começou a sentar à mesa, começou a interagir, diminuiu as ecolalias. Então, assim, mesmo sendo já um quadro, né, do espectro avançado, né? Então, de idade avançada, desculpa. Então, assim, são mudanças de qualidade de vida, mudanças drásticas, né, desse paciente, não só por ele, mas pela família também. Então, sim, tem diversos casos muito, muito emocionantes e poderia dizer, né, que os médicos vão falar, mas não é milagre, isso não serve para tudo. Realmente não serve, não é uma questão que sirva para tudo, é uma questão que tem que ser prescrita da forma correta, né, e ter paciência para esperar aquele resultado. Não é algo que a gente vá, toma aí, né, não pode ser dessa forma, porque se o paciente, por exemplo, resolve tomar porque alguém deu, né? Dei, toma aí. Não vai resolver, não vai ser a mesma coisa, né? A gente precisa chegar na dose ideal do paciente, a gente precisa fazer todo o acompanhamento. Então, isso tudo traz muita... Né? Se o paciente está sendo bem acompanhado com o médico que entende tudo mais, isso vai ser um resultado muito bom. Juliana, a gente observa, né, essa observação do interessante, do fortalecimento da saúde mental com o uso dos canabinoides, né? E para isso é importante a atualização, não é, Miguel? A atualização médica, a atualização na saúde é fundamental. A gente tem, todas as quartas-feiras, esse quadro de saúde aqui, e a gente chama a atenção para você que é profissional de saúde. Quando existe uma discussão como essa, que é uma discussão tão atualizada, existe sempre bases que podem te ajudar. E a gente fala da Endo Pure Academy,
que é a primeira plataforma de cursos por assinatura do Brasil. Ela é voltada para a atualização dos profissionais da área de saúde. São cursos novos todos os meses para você estudar sem limites. Você assina agora e começa uma revolução no seu conhecimento. Acesse endoperiacademy.com. Nosso endereço está aqui para você na tela. Aí você pode se atualizar e participar de forma, vamos dizer assim, com mais consistência das discussões atuais, não é isso, doutor? É importante a atualização na saúde para observar a evolução dos conhecimentos, das pesquisas e dos tratamentos de um modo geral. Maravilha. A doutora Juliana está em Portugal, que bom tê-la aqui. Todas as vezes que a senhora permitir, nós vamos explorá-la, porque seu conhecimento é importante. Tudo que a gente traz de conhecimento, a gente acaba acolhendo aquele que está precisando de alguma forma, né, desse seu estudo. E, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço. Para complementar um pouquinho a questão do conhecimento da saúde, a gente está sempre pensando em trazer conteúdo novo todo mês, justamente para estar mais atualizado possível. E é uma área de conhecimento muito difícil de encontrar bom conhecimento, né? Então, eu acho que no Peer Academy ela está bem completa, né? E eu acho que vai ajudar bastante quem tem interesse nessa área. Que maravilha. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Juliano, e volte mais vezes. Obrigada. Na TV fica tudo mais fácil, né, gente? Ela está do outro lado, do lado do Atlântico, está na Europa, está em Portugal. Isso é bom demais. Doutor, mais uma vez, obrigado. Não só pela sua presença, mas por trazer pessoas qualificadas como a doutora Juliana para discutir aqui com a gente, tá bom? Miguel, obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Gente, intervalo comercial, mas é jogo rápido. Já a gente volta.